Boa noite a todos, novamente, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente. Eu vou dar uma sugestão que vai acumulando o tempo de quem não fala, daí quem sobrar para o final pode falar mais, né? Tem mais assunto, né? Então, bem objetivamente, quero começar falando da CPI da massa asfáltica, então um trabalho exaustivo, bem detalhado, eu agradeço, faço questão de agradecer o Conrado em nome de todo o Legislativo, não é? A advogada Kelly, que nos ajudou, minha primeira relatoria, então eu fiz questão de estudar bastante para ser o mais justo possível, não é? Então está muito claro ali o resultado da CPI, fica o convite, né, para que todos possam analisar, e eu gosto muito da teoria do não repetir o erro, eu acho que é um desafio, não é? Os japoneses usam um termo que chama FTC, First Time Capability, capacidade de fazer certo a primeira vez. E me assusta, principalmente com o dinheiro público, não fazer certo nem a segunda, nem a terceira, então é uma oportunidade, né, através desse relatório, para que o dinheiro público seja economizado. Outro assunto que eu quero falar também, estive presente ali na abertura da Revirada Cultural, parabéns ao Wagner, né, muito acolhedor o ambiente, e sempre um orgulho de estar presente junto com o Rodrigo, uma oportunidade sempre de aprender, com o Rodrigo Paixão. Fiquei muito feliz de ouvir o Rodrigo, a dedicação, né, de contar a história da cidade de Vinhedo. E aí me lembrou uma história sertaneja, né, quase que caipira, e aí o padre Léo falava muito isso, que o pasto, né, quando é muito grande, não tem como alguém cuidar. E a maior preocupação do pasto é aquela praga, não é? E o que mata o pasto não é a praga, mas é a preguiça de não arrancar, não é a praga. Assim também com a cultura. Se a gente não se dedicar e na preguiça de não fazer o certo, a gente pode minar a cultura, e se der tempo eu falo um pouquinho no final. Um outro convite recebido do Tiago, né, no próximo dia 4, eu já vou fazer o convite hoje, para dar tempo de divulgar. Na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, às 19 horas, ali na Rua dos Cardeais, do Jardim Itália, o local chama WeFlow Coworking, né? É uma rede que eles fazem para falar um pouquinho de política. Eles convidam a todos a um encontro aberto chamado Data e Voto. Então, no ano que vem, as eleições que já estão próximas, não é? Eles vão ensinar ali para... Então, fica o convite para quem quer ser candidato, né, Valdir? Para nós também, sempre é uma oportunidade de aprendizado. Eles vão falar sobre o novo quociente eleitoral, o fim das coligações, a nova era, como que a política deve ser feita, qual que é a melhor estratégia, e também um planejamento de verdade. Planejamento, gosto sempre de ouvir o Valdir falar, não é? Planejamento que não tem sujeito que vai fazer, não é planejamento. Então, fica ali a dica para quem quiser participar. Na quarta-feira passada, coloca as fotos para mim. Eu não pude estar presente no evento da Flávia, né? Porque no CEPROVI aconteceu o 3º fórum do cuidador de idoso. E eu fiquei muito feliz de participar, principalmente com a Simone, com a Fernanda. A Simone, ela é técnica de segurança e é cuidadora de idosos. A Fernanda, ela é enfermeira e também técnica de segurança. E a Iva, ela é gerontóloga, não é? Ela é especialista ali em cuidar do envelhecimento. E como a gente tem a oportunidade de crescer, não é? Nesse evento foi a formatura de um grupo ali de 57 cuidadoras, 55 cuidadoras e 2 cuidadores. Então, eu quero falar um pouquinho desse tema para a gente pensar a política pública na própria cidade de Vinhedo, não é? Eu fui pesquisar um pouquinho, eu sou testemunha que aqui em Vinhedo tem, por exemplo, o projeto Quero Vida. Mas como que a gente está cuidando desse projeto? Exemplo, no evento, elas dividiram em 3 etapas. Primeiro, entender um pouquinho do envelhecimento. Queira Deus que todos nós possamos chegar até lá, na famosa terceira idade, mas com certeza, se a gente não chegar, vai ter algum familiar muito próximo que vai chegar. Então, como que é cuidar do Alzheimer? Como que a gente pode se preparar para cuidar do idoso? O idoso, assim como é uma causa que eu gosto bastante de participar, de aprender, assim como o cuidador de idoso, assim como o idoso, a pessoa com deficiência está evoluindo o tratamento. Então, essas pessoas estão vivendo mais. Então, como que a gente pode ter algumas dicas práticas? Por exemplo, o idoso ele se sente desprezado quando ele não pode mais pagar aquela conta que é dele. Tem muitos casos que a gente pode até pensar numa política pública de proteção, porque muitos idosos, eles têm ali, recebem sua aposentadoria, uma grande parte vai para o remédio, e a outra grande parte, às vezes, a própria família, os filhos pegam esse dinheiro para usar
não é sem entrar no mérito do julgamento, mas é uma questão prática. Como é que a gente cuida desse idoso na cidade de Vinhedo? Eu fiz uma pesquisa, para a gente ter uma ideia. O Censo Nacional, IBGE, ele calcula que em torno de 14% a população de idosos. Em Vinhedo, no último censo, a gente tem cerca de 7.267 idosos. Está defasado, mas é para a gente ter uma referência. Né? 7 mil idosos em 2010. Se a gente usar essa mesma exemplo para agora, chega por perto de 8 mil idosos. Então, olha que interessante. Vinhedo foi eleita até, não é? Sendo justo aqui, ela conseguiu o segundo lugar como cidade bem posicionada no cuidador de idosos, né? No cuidado e no cuidador. O Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade. Só que a gente não pode, aí me assusta e me deixa indignado quando eu vejo a preocupação do Poder Executivo em fazer a propaganda por si só e não analisar os dados. Merece os parabéns, mas divulga o dado completo. Vinhedo foi bem colocada porque a população de baixa renda é pequena. Óbvio. O segundo pilar, o rendimento dos nossos idosos é muito alto, que bom. As pessoas vêm buscar a cidade para morar. Mas a gente não pode, através disso, esquecer de cuidar de quem precisa. O Quero Vida consegue atender em torno de 50 a 70 pessoas. A gente tem 8 mil idosos que precisam do cuidado. 8 mil idosos que vão precisar de cuidador. A maior luta do cuidador é uma profissão que ainda não é regularizada, mas o cuidador, ele não é o que aplica, por exemplo, o remédio. Ele não é um enfermeiro. O cuidador, ele tem a função literal de cuidar do idoso. Um dos casos que foi apresentado, um dos estudos de caso, não é, liberado pela família, a família estava lá, a cuidadora cuida de um casal, a mulher e o marido, os dois com Alzheimer. Então, existem dias da semana que os dois não se conhecem. Não é? Então, tem que esconder as facas, tem que esconder as ferramentas, porque eles se machucam. Não é? E qual a política pública da cidade de Vinhedo? Eu fui pesquisar mais alguma coisa para a gente pensar junto. Dentro da ideia do idoso como cidadão, 43% é a previsão para 2042. Então, a gente está falando hoje de cerca de 8 mil. Se a população daqui 20 anos continuar 80 mil, a gente está falando de 16 mil pessoas, subindo quase para 25 mil. Por que o número é tão importante? Para que a gente pense, o cuidador de idoso, ele tem uma clareza muito grande, que o idoso não é aquele que precisa só dos cuidados básicos, óbvio. Mas se a gente não tem um cuidado com o SUS, não tem o remédio adequado, não tem uma função de lazer, o que acontece? A gente perde essa mão de obra. Um outro dado, só para encerrar nesses minutinhos que me faltam, dentro das precariedades que a gente vê no cuidador de idosos, diretamente, quando eles perdem o emprego, com mais de 60 anos, vai para o trabalho informal. E como que Vinhedo tem cuidado do seu trabalho informal? A grande oportunidade, eu já falei aqui, muita gente já falou, cultura, a possibilidade, dentro da própria cidade, que está escancarado o turismo. Escancarado para a gente se ocupar do turismo, não é? Para a gente poder, de fato, dar uma renda maior para essas pessoas. E aí eu trouxe aqui um pensamento, na verdade é uma teoria, do Jorge Félix, ele é presidente do Centro de Estudos de Economia de Longevidade. Ele diz o seguinte, aspas, a integração desqualificante marca tanto as pessoas com mais qualificação e maior renda, quanto a base da pirâmide, que são os mais pobres. Na prática, o que ele diz? Muitos idosos vão procurar o Uber, trabalho de camelô, trabalhador de limpeza, e sem nenhum menosprezo ao trabalho de limpeza, por exemplo. Mas é ali que eles vão usar, ou vão se utilizar de produto químico. E aí, como que a gente fecha esse ciclo? Ou não fecha? Então, quem fala por último tem a tendência de querer falar de todos os assuntos, fiz questão de falar disso. Qual que é a política pública do município para cuidar do idoso? Como que a gente pode facilitar a vida do nosso idoso? Não pode faltar remédio, tem que ter vaga nos apoios culturais. Que vergonha para uma cidade como Vinhedo. Tem o teatro, e agora no final do ano tem muitas famílias que a única opção de lazer é poder ver o filho encerrar a atividade cultural no teatro, e não vai ter esse ano. Então, muito bem falado aqui por outros vereadores, falta de dinheiro não é. É falta de planejamento, e como eu disse na outra semana, é falta de competência. Não adianta ficar bravo comigo, não. Porque competência é conhecimento e habilidade, e a gente sabe que o Poder Executivo tem. Só não tem atitude, ou tem atitude errada. Então, por essa noite é só.